toda vez que esse governo tá enrascado, tá em apuros, o que é praticamente todo santo dia, né? Eles fazem a mesma coisa. Lançam mão de uma cortina de fumaça. Fiquem tranquilos, eu não estou no meio da floresta amazônica, em Manaus, nas queimadas da Marina Silva, não. Estou no meu estúdio no Rio de Janeiro. Isso é só mais uma cortina de fumaça do desgoverno do ladrão. Resolveram pela milésima vez lançar mão das joias sauditas. Apesar do TCU já ter dito que não tem nada de errado. FBI, galera, que narrativa bizarra. Eles querem que vocês pensem que é tipo um filme do James Bond. CSI, né? Estão nos Estados Unidos. Sei lá, mete algum filme com FBI, CIA aí. Vou trazer aqui para vocês a verdade. Além disso, vou mostrar números do governo Lula. Do primeiro, do segundo e desse atual. 2 governos do ladrão. E a coisa é de dar náuseas. É por isso que eles criam as cortinas de fumaça, para esconder esses números assustadores. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos começar aqui rapidinho falando sobre Israel, porque é o seguinte, pessoal. O secretário-geral da ONU teve a pachorra de, na cara de Israel, dizer que os ataques do Hamas não aconteceram do dia para a noite. Eles fizeram parte de um contexto histórico, né? Os palestinos são oprimidos, né? E por conta disso eles fizeram aquilo ali, tentando justificar o injustificável, né? Decapitação de bebês, estupro coletivo de mulheres inocentes. É uma doença o que a gente vê nesse mundo globalista. A ONU, gente, que é um antro de globalistas, né? Muita gente enxerga ONU, Unicef, União Europeia, né? Essas organizações aí como se fosse uma coisa bondosa, né? Para o bem da humanidade, mas não é. O objetivo dessas organizações é a dominação global, né? É isso que eles tentam fazer ali com aquela narrativa de sempre. Aí o primeiro-ministro de Israel, né, o Netanyahu, falou, ó, todo mundo da ONU vai meter o pé, acabou a reunião, não tem mais acordo. Tá? Gente, existe uma maneira muito simples de você entender o que está acontecendo. Tá? Primeiro, nenhum país islâmico quer os palestinos, porque eles sabem que junto com a Palestina vem o Hamas. Então, é o seguinte, eles querem que o Hamas continue fazendo guerra lá com Israel, mas no território de Israel, beleza? Israel vai lá e propõe o seguinte, Gaza é de vocês. Agora, todos os muçulmanos no resto do território vão para lá. Não querem. Por quê? Porque eles querem o Hamas no coração de Israel, né? Aí se vocês pararem para pensar a respeito desse conflito em específico, a gente tem Israel avisando toda vez que vai fazer um bombardeio e o Hamas segurando os civis, impedindo que eles sigam, né, em direção ao sul, em direção à fronteira com o Egito. Que, diga-se de passagem, ficou fechado durante um bom tempo, porque tanto o Egito quanto a Jordânia se negavam a receber refugiados palestinos. Por quê? Porque eles não querem o problema. Então, uma coisa... É muito claro, né, e pessoas que insistem em culpar Israel são doentes mentais. Pessoas essas que se baseiam em dados do Hamas, né, de ONGs, como aquela que eu trouxe para vocês no primeiro vídeo de ontem, que teve pouquíssimas visualizações, inacreditável. Aquele vídeo ali é um documento histórico. Né, e assim, que a imprensa tradicional vai fomentando, né, essa mentira e criando um monstro com o nome de Israel, que na verdade é a grande vítima. Tá? Falando em terrorismo, vamos falar aqui do que tem acontecido no Rio de Janeiro, né? As milícias tocando fogo em ônibus e tal. E os petistas, como sempre, tentando associar as milícias ao Jair Bolsonaro. Que papo desgastado. Ah, mas o Flávio condecorou fulano de tal. Quando o Flávio condecorou o cara, ele não era miliciano, ele ainda era policial. Será que dá pra entender isso aí? Será que é tão... Não, eles entendem sim, claro que eles entendem, mas o que importa é a narrativa, né? O que importa é a narrativa. Eles precisavam de alguma coisa para colocar na conta do Bolsonaro. Aí criaram ligações fantasiosas com a milícia. Para quê? Para contrapor as ligações evidentes do PT com o tráfico. Né? O que eles precisavam fazer para tentar criar a imagem de que Bolsonaro é tão desonesto quanto Lula? Joias. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, esse tipo de coisa. Agora, o PT, o mesmo partido que vai lá e chama Israel de genocida e passa pano para o Hamas, diz que a culpa, né, por esses ataques terroristas dos milicianos é do Bolsonaro. Decreto de armas. A milícia bolsonarista que está tocando terror no Rio de Janeiro. Né? Gente,
Essa é a maior fake news que a esquerda vem propagando desde o primeiro dia de governo do Bolsonaro. Ninguém em sã consciência passa por todo aquele processo burocrático que foi sim flexibilizado, mas ainda é muito complicado, para conseguir o direito de comprar uma arma de fogo, registrar essa arma em seu nome e depois fornecê-la para alguém que vai cometer crimes com ela, sendo que o nome da pessoa está lá. Vem cá, você tem que ser muito burro e mau caráter para vender uma narrativa dessas. Tá? Então a maneira de resolver isso aí é muito simples, mas o PT não quer. Você precisa enrijecer o Código Penal, acabar com um monte de benefício e restituir a prisão em segunda instância. Se a gente conseguir fazer isso, construir mais presídios, se ficarem apertadinhos lá dentro da cela, não tem problema nenhum, eles que se virem não cometam crime, então eles não vão parar lá, né? A gente começa a parar de enxugar gelo. Mas os petistas não têm nenhuma proposta para a área de segurança. Apenas utopia, demagogia, ressocialização, essa imbecilidade toda. Então, beleza, continuem colocando a culpa nas armas legalizadas, enquanto isso, a fronteira, né, com o Paraguai, a tríplice fronteira, lá que tem até gente do Hamas por lá também, né, aqueles rios lá da Amazônia, no meio da floresta, cheio de arma atravessando a fronteira, e o PT colocando a culpa do cidadão que vai lá e compra uma arma legalmente. São péssimos caráteres, são péssimas pessoas, gente descolada da realidade, não tem compromisso com a verdade. O único objetivo do PT é mentir e tirar proveito disso. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje. Tá? As joias do Bolsonaro. Meter a FBI no meio. Agora é filme de espionagem, né? Seguinte, como eu expus aqui para vocês em um vídeo, domingo passado agora, eu estive na delegacia aqui no Rio de Janeiro porque eu venho sendo ameaçado, recebendo e-mail, mensagem através do Telegram, dizendo que se eu não depositasse 20 mil reais em uma conta lá de Bitcoin, eles soltariam na internet inteira meus dados. Tá? Não é informação secreta do Ed, foto, essas coisas podres do Ed, não. É informação, tipo número de documento, endereço. E aí o que acontece? Eu tô ferrado, porque um monte de gente, um monte de vagabundo vai pegar esses dados, vai abrir conta bancária, vai pegar empréstimo, vai comprar telefone para fazer coisa que não presta, tipo isso, chantagear pessoas. Né? Eu não baixei a cabeça. Eu expus nas redes sociais e fui na delegacia, prestei queixa e isso está sendo investigado agora, né, pela Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Tá? Isso é uma abertura de investigação. É a Polícia Civil agindo, cumprindo com a sua obrigação. Né? Um cidadão vai lá e faz uma denúncia. A Polícia Civil vai apurar. Neste caso, eu estou falando a verdade. Agora, eu poderia muito bem, né, se eu fosse um cara burro, forjar tudo isso e depois pedir para abrir a investigação. O que aconteceria? Chegaria em mim mesmo, né? E aí quem seria preso era eu. Imagina, vamos forjar aqui uma ameaça, aí você vai lá, faz a denúncia para os caras descobrirem que a origem do e-mail, das mensagens no Telegram, eram o próprio Ed, né? Mas pode acontecer, uma pessoa pode fazer uma denúncia falsa, né? Denunciação caluniosa, inclusive, isso é crime previsto no Código Penal. Então, quando você vai lá e pede para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, nos Estados Unidos, para o FBI ou para uma polícia local abrir uma investigação, isso é a parte mais fácil. Só que eles fazem isso parecer uma coisa enorme, né? Ah, Ed, mas pô, FBI? Claro, gente. FBI é o equivalente à Polícia Federal lá nos, mais ou menos, né? Equivalente à Polícia Federal nos Estados Unidos. Né? Se eles estão acusando o Bolsonaro de cometer um crime internacional, né? Então tem que ser o FBI. Não pode ser o Departamento de Polícia da Califórnia, né? da Flórida, onde supostamente a família do Cid tem casas suspeitas e tal. O cara ganhou dinheiro, comprou casa com o dinheiro dele, com o trabalho dele, enfim. Né? Então, isso é narrativa, galera. É o FBI recebendo, né, um pedido da Polícia Federal dizendo, beleza, então, vamos investigar aqui. Pronto. Agora, o cara condenado por unanimidade em 3 instâncias diferentes, 3 tribunais diferentes, esse é inocente. Agora, um cara que nunca provaram nada contra ele, né, vive sendo bombardeado com mentiras e com narrativas, esse
é o bandido, é o ladrão de joias, né? Beleza, continuem assim. A pessoa que acredita nisso é burra, tá? Agora vamos falar um pouquinho do Lula aqui. Primeiro vou trazer para vocês algumas informações novas deste mandato dele. E vejam só o cuidado, para não dizer o contrário, o cuidado que o Lula tem com a coisa pública. Matéria do Diário do Poder, Cláudio Humberto. Tem custado muito esforço do pagador de impostos bancar os egos e os custos do casal presidencial na residência do Palácio da Alvorada. Somente o consumo de água e luz da dupla e companhia custou mais de R$1 milhão aos brasileiros este ano. Lula e sua mulher escalaram 74 funcionários, que se revezam 24 horas do dia paparicando o casal. As extravagâncias incluem 11 motoristas para 8 carros, as pones, é uma gíria ali para assessor de porra nenhuma, né? Assessor que não faz nada da vida. Chefe de cozinha, garçom, camareiras, fisioterapeuta e diversos outros. A coluna acionou a Lei de Acesso à Informação para ter acesso às contas de luz do Alvorada no primeiro semestre, totalizando R$589 mil. O consumo de água do casal presidencial e funcionários do Palácio da Alvorada fechou em R$418 mil de janeiro a setembro. R$1 milhãozinho, luz e água para o casal Lula e Esbanja. 74 funcionários. 11, vejam bem, são 2 pessoas. 11 motoristas e 8 carros. É isso mesmo. Tem um fisioterapeuta à disposição do casal presidencial. Não vou nem falar de cama, de sofá, né? Aquelas coisinhas. Esse é o cuidado que o Lula tem com o erário. Ou seja, zero. Mas já que o assunto é joia, né? Vamos refrescar a memória da esquerda aqui um pouquinho? Matéria de 10 de março de 2023 do Poder 360. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 9.037 itens nos seus primeiros 2 mandatos, entre 2003 e 2010. Tudo foi retirado em 11 containers, armazenados por 5 anos, prestem atenção, com o custo de R$1.300.000 pago pela empreiteira OAS. Não foi com dinheiro público, não. Mais ou menos, né? Qual terá sido a contrapartida da OAS, acho que a gente sabe, né? O TCU analisou em 2016 parte desse acervo, composto por 568 itens recebidos nos seus 2 primeiros mandatos. Apenas, prestem atenção novamente, em visitas oficiais dos chefes de Estado. Do montante analisado, o petista incorporou 559 itens ao seu acervo pessoal. 559 itens, tá? Segundo dados do Gabinete Pessoal da Presidência de 2016, cedidos para o relatório do TCU e aprovado no plenário da Corte em 31 de agosto de 2016. Galera, 500 e poucos presentes, 11 containers. Um container desses, né, que é usado para mudança, tem 12 metros de comprimento. 12 metros. Só num desse aí, já dá para colocar ali, né, apertando aqui, apertando ali, esses 500 e poucos presentes, tá? Estão faltando 10. Mas para vocês terem uma noção, né, do tamanho da hipocrisia do Lula, do PT, da esquerda, eu fiz umas ilustrações aqui para vocês. Seguinte, o comprimento total do gramado do Maracanã, de linha de fundo a linha de fundo, é de 105 metros. Como eu disse aqui para vocês, cada container desse, que o Lula tirou de lá, foram 11, né? Tem 12 metros de comprimento. Se você enfileirar 9 desses containers, que número sugestivo, né? Não cabe no gramado do Maracanã. Se der aquela apertadinha, né? Entorta um pouquinho para um lado, entorta um pouquinho para o outro, cabem 9. Né? Ainda ficam faltando 2. Então, vejam bem, o Lula saiu do Alvorada com 11 containers, que se você enfileirar, não cabem no gramado do Maracanã. Aí é essa turma que enche a boca,
nas redes sociais, pessoalmente, onde quer que seja, mas é Bolsonaro ladrão de joia. Outro esclarecimento aqui. Pessoal, a lei é muito clara, a lei é claríssima. Itens personalíssimos são de propriedade do chefe de Estado. O príncipe saudita disse: as joias foram feitas especialmente para Bolsonaro e sua família. Quando é assim, pertence ao presidente da República. Mas eles precisavam de alguma coisa, galera. Eles precisavam. E estão aí, né, tirando leite dessa teta há quanto tempo? Porque não tem mais nada para falar do cara. Eu trouxe aqui para vocês os gastos do casal Esbanja. Gente, isso aí dá para comprar quantas joias? Galera, são 74 funcionários. Para mim, o mais assustador, vou repetir de novo aqui. 11 motoristas e 8 carros. 11 motoristas e 8 carros. R$1 milhão de água e luz até setembro. E eles têm que ficar falando o tempo inteiro em joia. Aí vem a imprensa e diz: não, porque a delação do Mauro Cid destrói o Bolsonaro em todos os aspectos. O Alexandre de Moraes botou a delação sob sigilo. Se a pessoa está vazando isso, está cometendo um crime. O advogado do Mauro Cid disse que ele não dá um pio a respeito do Bolsonaro, não denunciou nada do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez nada. Se eles quisessem a verdade, era muito simples. Abre o jogo, mostra a delação. Mas não, eles preferem que ela continue em sigilo e assim eles insistem nessa narrativa. Ficam criando esses factoides aí. Aí quando a coisa é aberta e não é nada disso, aí o que eles fazem? Sigilo da fonte. Ah não, mas isso aqui foi uma fonte minha que me falou. Eu não tenho culpa. Ela mentiu, eu não tenho que falar quem é, porque a lei protege. E assim eles seguem tentando desgastar o Bolsonaro ao mesmo tempo em que protegem um governo corrupto, mentiroso, que apoia terrorista e é contra o seu próprio povo. Tem respeito nenhum pela coisa pública, acabei de mostrar para vocês. Então, ladrão de joia, 11 containers, um Maracanã de presente. Um Maracanã de presente. Um forte abraço, a gente se vê por aí.